Oi, gente, tudo bom? Agora, no final de outubro, a Netflix lançou a minissérie chamada Bodies, ou Corpos, como chegou aqui no Brasil. É uma minissérie de suspense e mistério que está sendo comparada pelos fãs com a série Dark, que é aquela série alemã da Netflix que fez muito sucesso, especialmente pelas temáticas, porque na série Bodies a gente acompanha questões como viagem no tempo, ficção, várias tramas ali que vão se amarrando com diversas linhas temporais. Então, nesse vídeo, eu vou te trazer várias explicações sobre algumas informações que são jogadas ali na minissérie, também algumas teorias que explicariam alguns mistérios que ficaram no ar e as informações que a gente já tem sobre uma possível segunda temporada. Então, se você não quer saber nada sobre Bares e não assistiu ao seriado, esse vídeo não é pra você, porque aqui eu vou te trazer muito spoiler e a gente vai trocando essa figurinha sobre o que pode ser que esteja acontecendo ou que vai acontecer no seriado Corpus Bodies da Netflix. Bodies é uma minissérie britânica baseada numa graphic novel lançada alguns anos atrás com exatamente o mesmo nome e a mesma pegada. O próprio roteirista da HQ comentou que a história é uma história única, então ela começa e fecha nessa graphic novel. Então uma das ideias realmente da Netflix é que ela seja uma história única, ou seja, que ela não tenha outras temporadas. Porém, como vocês puderam notar, o seriado ele termina com um gancho e com várias informações ainda entreabertas, o que dá a entender que a Netflix, sim, esperta como ela é, deixou muita coisa em aberto para uma possível segunda temporada. O que eu acredito que deve acontecer, porque a série, justamente por causa desse comparativo com Dark, fez um certo burburinho, não só no Brasil, mas em outros países e que gostam dessa temática, gostam dessa linha de suspense, mistério, ficção científica também, por que não? A gente provavelmente teria uma segunda temporada sim. Em Bares a gente acompanha a história em 4 linhas do tempo diferentes, são passadas em 1890, com uma investigação à parte, todas elas interligadas entre si, em 1941, em 2023, né, como se fosse um tempo atual, e em 2053. Então a gente tem diversas investigações sobre o mesmo caso, porque em cada um desses locais apareceu o mesmo corpo, o corpo de um homem adulto, branco, que tá com uma perfuração no olho, que teoricamente morreu baleado, porém não tem furo de saída ali daquele tiro, e a bala, que provavelmente deixou ele tão debilitado que tenha o levado à morte nesses 4 casos aí, ela não está presente. Então não tem bala, não tem furo de saída, mas os corpos estão lá. E a gente, como espectador, vai acompanhando e tentando entender por que esse mesmo corpo tá nessas 4 linhas do tempo. Embora os personagens, obviamente, não saibam que existe o mesmo corpo em diversos anos. A gente vai descobrindo isso com o tempo e toda essa narrativa tem uma explicação que é revelada mais ou menos ali no 5º episódio. Como são 8 episódios, então a gente tem praticamente metade da temporada com diversos mistérios e depois a gente já descobre os principais segredos, porém a gente vai vendo os desenrolares. E é nesse ponto que eu quero trazer para vocês algumas teorias que eu levantei, que eu dei uma pesquisada, que eu acho que talvez explicaria algumas questões. Mas rapidinho, antes da gente conversar mais sobre o seriado e sobre as teorias, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Aqui eu trago muito vídeo sobre o seriado, mas eu também falo sobre literatura, sobre cinema, então se você gosta desses temas, seja bem-vindo que esse canal é para você. Também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo. Isso faz com que ele seja distribuído para outras pessoas que talvez não conheçam o canal. Isso me ajuda muito, você não faz ideia. Aqui embaixo estão marcadinhas todas as minhas redes sociais e na caixinha de comentários, comenta para mim o que você achou da série, quais são as suas teorias, vamos trocando essa figurinha. Como eu comentei, são 4 investigações paralelas que acontecem em tempos diferentes e a gente acompanha os personagens principais de cada uma delas. Em 1890 a gente tem o Healing Head, que é um detetive que tem seus problemas pessoais, ele é casado, tem uma filha que tem uma importância muito grande para o seriado, a Polly, que é uma filha mais adulta. Ele também começa a investigar esse caso do corpo, e como ele é o primeiro ali naquela linha temporal, muitas coisas que acontecem na investigação dele vão direcionar o que vai acontecer nas próximas, como a questão de pegar a digital
do Fabian, né, que era o Elias ali no passado, que ele pega digital, e isso faz com que a Hassan em 2013, em 2023, faça a conexão e descubra que tudo ali está sendo conectado, que já teve no passado investigações sobre um corpo misterioso que apareceu também com a bala no olho. Existe também toda aquela questão dele deixar a dica escrita na parede, e a gente sabe que as principais conexões estão ali acontecendo em 1890, porque é para onde o Elias volta e começa a criar ali todas as conexões que ele precisa para que no futuro tenha a questão da bomba e que possa depois modificar toda a questão geopolítica ali do planeta, onde ele se torna uma pessoa tão importante, e mais ainda, toda a seita dele de que você saiba que você é amado também se desenrola. Tanto é que a gente percebe que a mudança que fez com que o mundo fosse salvo começou em 1890. Então, 1890 é a nossa principal linha temporal, porque é a partir dela que começa tudo. Então, tanto é que o Elias volta para esse tempo para poder criar toda uma fortuna, criar toda uma conexão. Depois, a segunda linha do tempo que a gente acompanha a investigação é do Whiteman, que para mim é o melhor personagem. Eu gosto muito da linha temporal dele, porque não fica unicamente ligado à questão da investigação do corpo, mas também de toda a conexão ali da seita, porque quase 100 anos depois, a seita, 100 anos não, 50 anos depois, desde o início da seita, a seita já está conceituada, já está formada. O Whiteman, inclusive, ele começa a receber serviços que ele tem que executar para essa entidade, que até então a gente não sabe o que é uma seita, o que é, a gente só sabe que sempre é falado, saiba que você é amado, né? E ali a gente começa a entender toda a grande relevância que essa seita tem, e mais ainda, todas as pessoas que lideram ali a seita, como por exemplo aquela senhora que depois futuramente vai matar a menininha, né, a Esther, que é o que motiva todo o ato de vingança do Whiteman, que é a Polly, que a gente depois é que vai entender que é a filha do Healing Head, da primeira linha temporal. Então a gente vai vendo que tudo vai ganhando importância ao longo dos anos. O que me faz gostar muito do Whiteman, desse personagem, é que ele não é um investigador com uma linha fixa, sabe? Ele tem camadas, ele tá fulo da vida e ele vai e mata, ele é um homem de atitude, né? Ele tem aquela questão de ser judeu, de estar em plena aquele furdunço da Segunda Guerra, do finalzinho, né, da primeira com a segunda, todos aqueles conflitos, e ele tá ali naquela linha de fogo e ainda assim lutando para fazer o que ele acha certo. Ele fica totalmente indignado quando matam a Esther e ele vai como um ato de vingança mesmo. Então é um personagem que eu gosto muito nesse sentido. Ele é muito impulsivo, então as partes mais de ação ali do seriado ficam concentradas em 1941. Também a terceira linha temporal, que teoricamente seria a principal, porque é onde acontece o grande evento que divide tudo isso, que é a explosão ali da bomba atômica, que é em 2023. A gente acompanha a Hassan, que é uma investigadora que encontra o corpo e que começa a tentar descobrir o que é que levou aquele corpo a ser jogado ali. Então, a gente meio que acompanha a história toda através do olhar dela, porque, como eu comentei, é o principal evento que acontece no seriado é no período dela. Então, tem essa questão também da gente acompanhar tudo que acontece e que leva à explosão ali da bomba atômica através do Elias, porque ela começa a investigar os casos que estão acontecendo ali e ela chega até o Elias, que é um garoto que tinha sido abandonado, foi pro orfanato e que foi criado por duas pessoas que já faziam parte da seita que o próprio Elias ia criar muitos e muitos anos antes. Então, eu acho essa conexão muito legal. Então, é aquilo, é uma história levando a outra, é o Elias que criou o Elias, que vai criar a toda a narrativa que a gente vai se prender e vai se amarrar com essas 4 linhas do tempo. E, por fim, a gente tem a de 2053, com a Maplewood, que é uma das personagens também que eu mais gosto, é uma investigadora ali do futuro que já faz parte dessa seita, dessa entidade de que saiba que você é amado. Tanto que o chefe dela é justamente o Elias mais velho, e ela, no começo do seriado, já deixa muito claro que ela é a favor dessa ideologia, ela é a favor dessa nova ordem mundial. Tanto é que ela utiliza um aparelho na coluna que faz com que ela volte a andar, porque aquele mesmo problema que o irmão dela tem,
de que o levou à cadeira de rodas, ela também teria, se não fosse essa alta tecnologia, que só foi possível por causa dessa nova ordem que veio depois dessa bomba atômica. Então, ela é sim simpatizante à entidade, você saiba que você é amado. Então, por mais que ela tenha toda a importância na mudança ali da linha do tempo, ela é a favor do que foi feito no futuro. E eu digo isso e reforço isso porque uma das minhas principais teorias tá ligada a isso. A Maplewood, ela vê benefícios em tudo aquilo, por mais que ela não concorde com as atitudes do Elias. E ali é onde ela conhece, nessa linha temporal, ela conhece o Defoe, que é o corpo que a gente viu várias e várias vezes repetido ali ao longo das últimas linhas temporais. Ele tá vivo em 2053, porém a gente descobre que aquele corpo que é encontrado por todos os 4 investigadores é ele dali a 4 dias. Então, como que as coisas iam mudar tanto assim em 4 dias, né? Ele ia perder a vida e muita coisa ia ficar diferente. É quando a gente descobre que, na verdade, ele faz parte de uma outra seita que foi criada após a bomba e que uma das líderes é a Hassan. Então, a investigadora de 2023 virou uma líder de uma entidade, de um grupo que é contra essa ordem ali mundial que rege todas as políticas ali do planeta, né, da nova sociedade. Inclusive a Hassan é contra, porque ela sabe que tudo isso foi ocasionado pelo Elias, que no começo ela protegia, mas depois ela viu que ele que era o grande vilão da história, e a Maplewood começa a ter uma outra visão de tudo, porque ela passa a gostar muito do Defoe. Então ela entende que aquilo dali também tem seu lado negativo. Inclusive ela se volta contra o chefe dela. Porém, ela ainda assim, ela gosta dos preceitos da saiba que você é amado, tanto é que ela atira no Defoe. Quando o Defoe entra na garganta, que é como se fosse uma máquina do tempo, né? Que seria aquela construção que possibilitou com que o Elias voltasse no tempo para que ele criasse todo aquele enredo que levaria ele no futuro a ser quem ele é atualmente, o Defoe vai atrás dele, entrando na garganta. E justamente aquele tiro que entrou e matou, né, ele através do olho, quem deu foi a Maplewood. Para mim, isso daí foi surpreendente. Eu não imaginava que tinha sido ela que tinha tirado e causado aquele envio do corpo para 4 locais diferentes. A diferença é que em 2053 a gente tem tecnologia para salvar a pessoa. Então o Defoe fica vivo e a partir dali ela, a Hassan e o Defoe, né, acabam bolando ali um plano para que tudo aquilo seja cancelado, ou seja, para que seja plantada uma sementinha no Elias lá de 1890 para que ele tentasse mudar esse conceito e a bomba não fosse ativada em 2023. Parece meio confuso, mas tudo ali é muito amarradinho, então você entende depois todos os conceitos daquela viagem no tempo e que principalmente tudo isso é ocasionado pelo Elias, porque ele simplesmente queria ser amado. Ele era uma pessoa que foi abandonada pela família e aquele looping temporal foi gerando aquela situação final que causou o assassinato de muitas e muitas pessoas por causa daquela bomba. Com aquele final em aberto que a gente teve, quando mostra a Hassan em 2023, depois que tudo foi solucionado, pegando um táxi com a Maplewood e a Maplewood conhecendo ela, a gente ficou meio na dúvida se teria uma segunda temporada ou não. Eu criei uma teoria, juntando várias informações que foram dadas ao longo do seriado, de que, na verdade, se tiver uma segunda temporada, a vilã, pasmem, vai ser a Maplewood. Porque, como eu reforcei ao longo desse vídeo, ela era uma pessoa adepta, ela era uma pessoa simpatizante às ideias do saiba que você é amado. Ela gostava dessa nova ordem, ela tinha comentado que, acho que no episódio 3 ou 4, que toda aquela questão lá da explosão das bombas gerou a sociedade saudável, né, porque tinham muito mais recursos, e organizada que eles viviam. Então ela era a favor dos conceitos, ela só não era a favor das atitudes do Elias. Como no passado, em 1890, ela voltou e falou para o Healing Head tudo o que aconteceu no futuro e ele plantou a sementinha no Elias que mudou todos os conceitos, ela realmente fez uma boa ação, ela fez a mudança ali que gerou aquela não explosão da bomba. Porém, a gente vê nas últimas cenas ali desse seriado
um, um prédio com uma inicial ali bem grande, né, uma fachada, com a sigla do Saiba que Você é Amado, que é o KYAL, né? Saiba que Você é Amado em inglês. Então, como é que poderia ter sido criada uma empresa, uma entidade com esse nome, sendo que o Elias, nessa linha temporal, depois de toda a mudança, mudou toda a ideia dele e não queria mais que nada daquilo fosse causado, né? Que nada daquilo realmente acabasse com a população. Então, provavelmente, quem fez essa mudança é alguém que veio para o passado. E a única pessoa que continua nas 4 linhas temporais é a Maplewood. E por que eu falo das 4 linhas temporais? Lembra que quando o Dafur foi para o passado, ele se autodividiu em 4 partes? Especialmente porque ele estava debilitado, porque ele levou um tiro ali durante aquela viagem, ele se dividiu em 4 partes, o que eu acredito que também tenha acontecido com a Maplewood. Apesar dela não ter sido agredida, ela não ter levado tiro nem nada durante a viagem, apesar dela ter viajado saudável, a gente entende que o corpo dela não é saudável. Ela se mantém saudável por causa do aparelho que ela usa. Ou seja, ela é uma pessoa debilitada, ela tem sim um problema de saúde que causa paralisia nas pernas dela, então ela também foi viajar debilitada. Ou seja, eu acredito que ela se dividiu em 4 partes, assim como o da Fúria antes. Então ela tá em 4 versões diferentes. Aquela que aparece no final do seriado, junto com a Hassan dirigindo um táxi, é a versão dela de 2023. Aí você pode falar, mas ela não tinha problema na perna, ela não dirigia. Existem carros adaptados, né, gente? Provavelmente ela estava ali dirigindo e que naquela linha temporal, provavelmente, ela vai sim desenvolver a entidade do Saiba que Você é Amado, porque ela acha que é válido. Embora sem aquela questão da bomba atômica nem nada. Por isso que eu acredito que se tiver uma segunda temporada, a vilã da vez vai ser a Maplewood, o que eu acharia muito legal. Porque é uma personagem que a gente sabe que tem sim potencial. E aí, o que vocês acharam da minha teoria? Eu acredito que não deve ter uma segunda temporada, embora acho super possível, sim. Apesar do roteirista ter falado que não quer uma segunda temporada, basta a Netflix falar que teve audiência, vamos ter. Então, se você quer uma segunda temporada, vai enchendo o saco da Netflix, vai mandando mensagem, quem sabe role. E se rolar e tiver uma segunda temporada e as minhas teorias forem certas, quero que vocês voltem aqui e comentem pra mim, eu vou ficar bem feliz. Então é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo.